Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde todas as quintas-feiras trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. E hoje nós vamos começar uma nova série que Deus colocou no meu coração, que se chama Para Cair, Basta Estar de Pé. É um princípio bíblico que Jesus nos ensina e que nós precisamos refletir, entender, aplicar e viver isso na prática para que estejamos sempre alertas e vigilantes. Afinal, para cair, basta estar de pé. E para a gente entender um pouco mais sobre esse conceito durante essa série, a gente vai conhecer a história de alguns grandes personagens bíblicos que caíram ao olhar de Deus, que se desviaram dos caminhos do Senhor. E nós vamos entender o porquê isso aconteceu e o porquê que eles não se atentaram a isso, para que a gente não cometa o mesmo erro. Amém? Então, vamos começar hoje de uma história muito importante que está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo. Antes da gente começar a nossa leitura e a nossa palavra de hoje, não esquece, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já clica aqui no sininho, se inscreva para que você receba uma notificação toda vez que a gente tiver uma nova postagem. Amém? Vamos lá, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus, ó. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e dos Heteus, das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: a elas não entrareis, tampouco elas entrarão a vós, porquanto certamente elas desviarão o vosso coração atrás dos seus deuses. Salomão se apegou a estas em amor, e ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e as suas esposas desviaram o seu coração. Até aqui tá... Não, vamos continuar. Porquanto sucedeu, quando Salomão era idoso, que as suas esposas desviaram o seu coração atrás de outros deuses, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor, seu Deus, como foi o coração de Davi, seu pai. Até aqui é o suficiente. A história do rei Salomão é uma história muito conhecida. Salomão, a gente já falou muito sobre ele em outros vídeos e outras séries aqui, porque ele foi um dos grandes personagens bíblicos, conhecido como um homem de extrema sabedoria, até hoje considerado por muitos o homem mais rico de todos os tempos e o mais sábio de todos os tempos. Um homem que, quando Deus chegou para ele e falou: o que você quer de fato, Salomão? Ele poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido mulheres, poderia ter pedido muitas coisas, mas ele pediu sabedoria. E Deus deu tanta sabedoria para ele que ele conseguiu reinar por tanto tempo, conseguiu ganhar diversas guerras, conseguiu negociar com vários reinos ao seu redor e foi um dos reis mais importantes da história de Israel. Mas a Bíblia também nos conta que no final de sua vida ele desviou o seu coração de Deus e por isso ele inclusive escreveu o livro de Eclesiastes. O livro de Provérbios foi o marco da sabedoria dele, mas o livro de Eclesiastes foi um dos livros mais importantes, onde ele fala que no final para ele era tudo vaidade, e ali ele percebeu que de fato ele desviou o seu coração e por isso ele começou a se entregar às coisas que o mundo poderia oferecer para ele. Afinal, ele era rei, e como rei ele poderia ter várias esposas, e ele começou a casar-se com muitas mulheres. E ele começou a se entregar para tudo que o mundo poderia oferecer para ele. Em Eclesiastes ele fala que ele se entregou para o vinho, que ele se entregou para as mulheres, que ele se entregou para o ato sexual, ele se entregou para tudo que ele poderia ter. Afinal, ele era o rei, ele era sábio, ele era o homem mais rico de seu tempo. Então ele teve literalmente tudo que ele queria ter. Tudo que estava diante dos seus olhos ele queria ter, ele teve. E ele cometeu muitos erros por causa disso. Assim como seu pai também cometeu. Davi também cometeu um erro, só que a diferença, aqui a Bíblia deixa clara a diferença do erro de Davi para o erro de Salomão. A questão não é quem errou mais ou menos, ou qual é o grau de diferença do erro. A questão é a consequência no coração de quem errou. Porque Davi, quando errou lá com Batseba, que ele pecou, ele adulterou, ele matou na prática o marido dela, Urias, ele pecou contra Deus, pecou contra Batseba, pecou contra Urias, mas depois ele se entregou, ele entendeu o erro dele e ele se entregou em arrependimento. Então a questão não está no errar, a questão está na consequência do que acontece com o teu coração quando você erra. Afinal, se você é filho de Deus, se você já reconheceu Jesus como teu Salvador, eu tenho certeza que você já passou por alguma situação que você agiu errado e às vezes segundos ou minutos depois parece que começou a surgir um incômodo dentro de você. Você percebeu, poxa, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Poxa, eu acho que eu agi errado.
E esse incômodo depois que você percebeu que era já Deus falando dentro de você, que você tinha agido errado e que você precisava se arrepender daquilo. E às vezes, além do arrependimento diante de Deus, você também precisa se arrepender diante de homens, pedir perdão para pessoas, às vezes recuperar coisas que você fez errado e ali fazer como Zaqueu fez, por exemplo, na Bíblia. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, a Bíblia conta que Zaqueu reconhece a presença de Deus através de Jesus ali e ele entende, eu errei, Pai. E a partir daquele momento ele decide recompensar todas as pessoas que ele causou dano 4 vezes mais. Então muitas vezes quando a gente reconhece os nossos erros, a gente se arrepende e a partir desse arrependimento, não apenas diante de Deus, mas diante também de homens, a gente precisa agir diante desse arrependimento. Foi como Zaqueu fez, foi como Davi fez. Davi entendeu o seu erro, entendeu que ele errou muito e entregou o seu coração para Deus. E por conta do arrependimento dele, a Bíblia conta que Deus enxergou o coração arrependido dele. Isso não quer dizer que o pecado dele não teve consequências. Teve, a gente vê e viu depois na história da família dele, na história, por exemplo, do filho dele, Absalão, que tentou matá-lo. Depois a família toda se divide, Absalão se deita com as esposas dele lá no terraço. Então assim, muitas coisas acontecem como consequências do pecado dele, mas Deus não saiu do lado dele. Deus continuou com ele porque enxergou que o coração dele era de fato um coração arrependido. Já Salomão, aqui a Bíblia nos mostra que Salomão, no final da sua vida, ele consegue chegar a um nível de consciência que ele até entende. Eu realmente errei, eu realmente fiz isso, aquilo de errado. Mas a Bíblia diz que o final da vida dele é um momento onde ele está literalmente desviado, ele está totalmente fora dos caminhos do Senhor. E aí a gente começa a refletir, por que um homem que teve uma instrução de um pai tão próximo a Deus, apesar de também ter errado, mas um homem que de fato tinha Deus no seu coração, que era guiado por Deus, que era próximo de Deus, que comandou Israel de fato com a direção do Senhor. Depois ele tem uma educação boa, Salomão tem uma ótima educação, cresce com irmãos, cresce com uma família unida que muitas vezes se desviou, a gente sabe, mas ele tem uma ótima educação, ele tem tudo que ele precisava, ele começa a reinar e no início do reinado dele, ele consegue ter a maturidade de pedir sabedoria ao invés de pedir coisas do mundo. Então quando ele realmente precisa, quando ele se encontra com Deus, ele sabe pedir a coisa certa, ele sabe agir, ele sabe pedir o que era necessário. Deus dá a ele a sabedoria que o pai não teve, então ele tem a maior sabedoria de todos os tempos e mesmo assim ele consegue reinar, agir com sabedoria, ter muitos anos de sabedoria e de fato caminhar do lado do Senhor, mas depois cair. De verdade, essa história me intriga muito, não só essa, mas várias outras que a gente vai falar sobre durante essa série. Mas isso me intriga muito, porque isso me mostra que o grau de proximidade que eu tenho de Deus hoje não revela qual vai ser o meu futuro. Porque o que revela de fato qual vai ser o meu futuro, aonde eu vou estar, quando de fato Jesus voltar, quando eu morrer, e tudo isso só vai ser revelado de acordo com a forma que eu vou agir amanhã. Tem a ver com a forma que eu estou vigilante no amanhã, tem a forma com a qual eu estou atento, com as ciladas que o inimigo pode botar na minha vida e com o que Deus quer para minha vida. Porque eu posso hoje estar totalmente próximo de Deus, mas amanhã um pequeno detalhe, um pequeno deslize pode me afastar de Deus e às vezes eu nem mesmo perceber. E é por isso que essa série nasceu no meu coração, porque muitas vezes isso acontece na nossa vida e o problema é que a gente não percebe. O problema é que são coisas tão sutis como foi na vida de Salomão. Aqui a Bíblia nos conta em Reis 11, se você ler do capítulo 11 ao capítulo 16, você vai ver 5 capítulos de Deus deixando claro por que ele se desviou e o porquê e as formas que Deus alertou ele, mas mesmo assim ele não ouviu a palavra de Deus, ele não entendeu ali os erros que ele estava cometendo. E por que isso aconteceu? A Bíblia deixa claro que o primeiro deslize dele é quando ele começa a se entregar para casamentos com mulheres estrangeiras, mas não apenas o casamento, porque no início, a Bíblia conta que no início da vida dele, quando ele começa a se casar, ele falava que era apenas por fazer alianças políticas e tudo mais, mas depois ele começa também a se entregar àquelas mulheres, não apenas no leito, por serem suas esposas, mas principalmente
no coração, ou seja, ele começa a amar aquelas mulheres. E o amor àquelas mulheres acaba tornando ele meio que suscetível às vontades dela. E aí, quando elas começavam a surgir com vontades que tinham mais a ver com os deuses delas, com as religiões delas pagãs, na maioria das vezes, ele começou a se entregar a atitudes que eram totalmente condenadas por Deus. Então, ele, sem perceber, começou a ser literalmente enlaçado ali por estratégias do inimigo, né? Isso acontece na minha vida e na tua vida. É isso que o diabo tenta fazer na vida de todos nós. É só a gente ver as 3 formas que o diabo tenta agir com Jesus, por exemplo, quando ele vai para o deserto. Primeiro ele manda ele se jogar, depois ele manda ele transformar a pedra em pão, depois ele manda Jesus chegar lá no alto do monte e falar, se você quiser tudo isso pode ser seu desde que você me adore. Então as estratégias de Satanás, elas são sempre sutis na nossa vida, a ponto da gente não perceber. Quantas vezes eu já entrei em situações que depois de meses ou às vezes semanas, às vezes anos, eu fui perceber que aquilo era de fato um laço e que Deus estava me mostrando. Mas toda vez que a gente entra num laço desse ou que existem ciladas perto de nós, Deus sempre nos mostra o caminho para a gente sair dessa cilada, ou se a gente já tiver entrado, para a gente sair dela e voltar de onde a gente realmente parou. Mas para isso, a gente precisa estar atento à voz de Deus. A gente precisa entregar todas as nossas decisões nas mãos de Deus. E a gente precisa, principalmente, entregar os nossos caminhos ao Senhor. Salmos 37:5 nos revela que Deus quer, de fato, realizar os desejos do nosso coração, desde que a gente se deleite nele. O que é se deleitar? É se contentar com tudo que a gente já tem nele. E, além disso, se a gente entregar os nossos caminhos ao Senhor. Então, se a gente fizer isso, a gente vai estar cada vez mais dentro da intimidade com Deus, mas, ao mesmo tempo, atentos para que a gente não caia amanhã numa cilada, como Salomão, por exemplo, caiu. Amém? Então, espero que você tenha entendido essa palavra. Vamos caminhar sobre outras palavras ainda nessa série, mas por hoje vamos finalizar. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, que divide alma e espírito. Senhor, nos mostra, Pai, as ciladas, Senhor, na nossa vida que nós não estamos percebendo, Pai. Nos mostra, Senhor, como o Senhor mostrou para Salomão, mas ele não percebeu e não agiu em cima disso, Pai. Nós queremos ser como Davi, Pai, que mesmo tendo errado, conseguiu se arrepender e entregou o seu coração a Ti. Senhor, nos mostra se temos coisas hoje na nossa vida que nós estamos errados, que nós erramos, que estamos desalinhados com o Teu coração. Nos mostra, Senhor, nos realinha, Pai, e nos conduz, Pai, pelas Tuas veredas. Não nos deixa nos desviar, Pai, para que nós possamos estar sempre no centro da Tua vontade. Afinal, a Tua palavra nos garante que 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas ninguém me atingirá, porque o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso baluarte. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai. Amém. Amém, amados? Até a semana que vem.